Bem-vindos ao canal do Trouxa. Finalmente, o NoFap foi provado pela ciência. Eu digo finalmente porque assim, é muito difícil a gente achar estudos científicos sobre o NoFap. Uma das objeções mais comuns, né, que algumas pessoas fazem é: mas já tem estudos falando, né, que o ato de você fazer o FAP ajuda na prevenção do câncer de próstata, né? E olha que interessante, gente. Mais uma vez, a filosofia me levou a uma conclusão que pode ser obtida através de outras áreas do conhecimento. Na playlist de neosimplismo, né, eu comentei sobre o Wi-Fi mental, né? Aí teve um react, né, do canal Uma Vida Mais Leve, que é a mesma conclusão que eu cheguei usando a filosofia, né? Ele chegou através da física, entre outras áreas, né? A conclusão sobre a maneira que a gente vê as coisas, que também através dos estudos de arquétipos, né, na abordagem do Carl Jung, muita coisa batia com o que eu já estava deduzindo filosoficamente. Então, realmente, a filosofia é a mãe de todas as ciências, é impressionante. Sobre o NoFap é o seguinte, gente. Nessa playlist de NoFap, eu já coloquei o meu argumento filosófico, eu vou repetir ele resumidamente aqui, e vocês vão ver que ele bate com essa pesquisa científica aí, né? E o modo de NoFap que eu vou defender aqui, né, que é o que eu uso para minha vida, é o Easy Mode, tá? Mas se você pratica Hard Mode, ele também é válido, né? Principalmente se for um período de desintoxicação aí. Se você estiver viciado nos vídeos, né, naquele tipo de material, então ele vai te ajudar também. Então, qual que é o argumento filosófico e como que ele liga com o argumento científico? Muito simples, ó. Reflexão neosimplista. O que é neosimplismo? A linha de pensamento filosófico que eu tenho desenvolvido. Tem uma playlist nesse canal só sobre neosimplismo. Vai lá se você quiser se aprofundar nesse tema, ó. Eu coloquei lá no vídeo, né? Transforme o seu pinto num Mjolnir, né? Por quê? Tá a explicação lá no vídeo. Mas é basicamente você não ser controlado pelos seus impulsos biológicos de reprodução. Então, a gente vai pegar um objeto de estudo aí, um fenômeno, né, ou algo que a gente queira entender, e a gente vai buscar a essência dessa coisa, tá? E aí a gente faz a reflexão filosófica. Qual que é a essência dessa coisa, né? Da onde que ela vem, causa e consequência. E aí a gente vai na área da epistemologia e buscar conhecimentos de outras áreas, psicologia, biologia, física, enfim, sobre aquilo, dependendo do tópico, antropologia, sociologia, né, teologia também. A gente pega essas outras áreas de conhecimento, questiona elas, né, e junta com a filosofia, e aí a gente chega numa dedução. Vamos lá. Por que as pessoas têm esse impulso dentro delas? O impulso de fazer isso aqui é o impulso do FAP. A gente sabe que nós temos o impulso da reprodução. É daí que vem o desejo sexual que está dentro da gente, né? E ó, eu só estou fazendo uma descrição, não estou cagando regra, colocando nenhum juízo de valor, falando que deve ser assim ou que não deve. É só uma descrição. Essa é a abordagem neosimplista. Tá? Eu tirar juízos de valor bom, mal, moral, imoral, certo, errado, não. Então, ó, a vontade que leva os seres vivos a fazer o FAP é a vontade de se reproduzir. Quão maior for a facilidade que você tem acesso, né, aos recursos escassos, aí macho ou fêmea, a menor vai ser a frequência que você faz o FAP, porque você não está fazendo a simulação, você tem uma interação sexual real. Então, um exemplo prático, pensa no Dumbledore, por exemplo, né? É um cara que está sempre com 30 meninas, 30 mulheres aí na casa dele. Ele nem deve lembrar disso aqui, ó, porque ele, na cama dele, se ele quiser dormir com 10 meninos, o cara dorme. É só um exemplo, gente, mas para vocês entenderem, quanto menos escasso for sexo na sua vida, né, menos você vai querer fazer o FAP, porque você não precisa, tá? Então isso é uma observação assim
até que óbvia, né? Mas para algumas pessoas não é tão óbvia. Então, da onde que vem esse impulso? É um impulso de reprodução. A gente gosta e a gente quer sexo porque ao fazer isso, nosso cérebro produz vários hormônios de bem-estar. Dopamina, que é o da recompensa, endorfina, que é um hormônio meio que analgésico, ele tira a dor, tá? Oxitocina, quando você tem contato com outro ser humano, que é aquele hormônio da conexão aí, de você ficar abraçado, de fazer carinho, sabe? Então são vários hormônios que te faz uma sensação de bem-estar. Se for com alguém que você tá apaixonado, aí, então já tem os hormônios daquela paixão que é quase um vício aí, tem vários, né? Então, assim, é uma explosão de sabores, né? São vários hormônios. Então, ó, a minha dedução pela área filosófica foi o seguinte: em termos filosóficos e dá para falar em termos biológicos, não faz sentido a gente fazer o FAP, faz sentido a gente fazer sexo, porque a quantidade de bem-estar que a gente tem é maior, né? Isso eu consigo já cruzar com alguns dados da biologia. São mais hormônios produzidos durante o sexo do que durante o FAP. E nossa missão biológica, o que a natureza nos programou para fazer, é nos reproduzir. Então, assim, a dificuldade que as pessoas têm, que elas me falam, né? Ah, mas eu não consigo sexo com facilidade. Exatamente. Você se masturba porque o sexo é escasso na sua vida. Então a solução não é você ficar fazendo uma simulação, é você resolver o problema da escassez. Aí você vai falar, ah, mas é fácil para você falar. Você quer que o sexo não seja escasso na sua vida? Eu já comentei isso. Eu estou separando várias playlists desse canal para te ajudar nesse sentido. Você tem a playlist para você ficar mais atraente. O nome da playlist é para ficar mais atraente. Vai lá. Você quer evitar um relacionamento abusivo, evitar manipulação? Você vai na playlist macho e fêmea. Você é um cara incel, beta, tá no fundo do poço. Vai na playlist de beta para alfa. Então, a função desse canal, gente, é potencializar a sua existência. Eu preciso que o meu conteúdo te ajude e seja útil. Não porque eu sou bonzinho. Não, não é isso. Eu quero fazer isso porque eu ajudando você é o que vai fazer esse canal crescer. Então eu estarei potencializando a minha existência também. Eu estou sendo completamente egoísta e sincero com você a fazer isso. Então não faz sentido eu fazer um monte de conteúdo que é só um monte de balela, como vários canais de NoFap falam, né? Que você vai começar a voar, ter superpoder. Não, NoFap é só uma ferramenta para ajudar você a evoluir, a se desenvolver. Então, ó, argumento filosófico é muito simples. Você foi programado para se reproduzir, por isso que você tem esse impulso sexual que dói tanto quando ele não é satisfeito. O NoFap é uma simulação que vai te manter na zona de desconforto. Então, o que você quer, na verdade, quando você faz o FAP, por isso que você vê vídeo, você não fica fazendo FAP olhando pneu, olhando, sei lá, pedaço de fungo, não. Você faz isso olhando simulação daquilo que você queria estar fazendo. Vários vídeos dessa playlist já abordam isso a fundo, tá? E da onde que isso tem uma base científica que eu finalmente encontrei, ó. Eu pesquisei, em português é muito difícil de achar. Aí eu encontrei um estudo em inglês, eu vou deixar aqui na descrição, que foi de pesquisadores, né, cientistas, dois médicos, né, canadenses, se não me engano, tá? E eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram um grupo de pessoas de várias idades, homens e mulheres, né? Pegaram vários casais aí, fizeram uma medição da quantidade de hormônios liberados na corrente sanguínea delas quando elas faziam sexo e quando elas faziam o FAP, se masturbavam, né? Pós-orgasmo. Então eles tiraram lá um pouco de sangue, olharam os hormônios, deixaram lá o negócio, não é uma sonda, né? Mas eles deixaram lá, elas sendo medidas, né? As pessoas foram medidas ali, né? Os hormônios lá, os impulsos elétricos, enquanto elas faziam sexo e enquanto elas se masturbavam. Aí, eles pegaram os hormônios liberados e compararam. A quantidade de dopamina que o nosso cérebro libera, né? Em ambos os casos, libera um outro hormônio depois que é para fazer essa produção de dopamina parar, que é a prolactina. É um hormônio que ele é associado com a produção de leite, né, nas fêmeas, e tem outras funções desses hormônios aí no nosso corpo. Então, a quantidade de prolactina que foi liberada, né, no sexo para equilibrar a quantidade de dopamina foi muito maior, né, do que a quantidade na masturbação.
E a quantidade de dopamina liberada na relação sexual, eu tô falando só de dopamina primeiro, tá? Que é o hormônio de recompensa. Chegou a ser 400 vezes mais, não é 4, é 400 vezes maior numa relação sexual real. Provando então, ó, que a quantidade de prazer que você tem com o FAP é muito inferior à de uma relação sexual real. Isso pode ser indutivo, pode ser meio óbvio, mas a gente tem agora uma coisa que não depende só de e talvez, não, é algo objetivo, foi testado, foi provado. Além dessa quantidade de prazer ser imensamente maior aí, chegou a 400, né? Tem os números bonitinhos, né? Você consegue baixar o PDF ali, tá? Vou deixar aqui na descrição. A gente tem outro ainda argumento nesse sentido biológico, que é vários outros hormônios, tá? Que são liberados numa relação sexual real e que não são quando você só se masturba. Então, ó, eu já falei, filosoficamente falando, a sensação de bem-estar, de cumprir a missão biológica é muito maior do que numa simulação. Ambos pode te deixar viciado? Pode, por isso você tem que estar no controle, né? Você não pode ser escravo de nenhum dos dois. Mas assim, se você quer ficar numa zona de conforto, você vai ficar fazendo FAP, ou de desconforto. Se você quer potencializar a sua existência nesse sentido, eu quero ter uma vida plena nesse sentido de prazer sexual. Você boicota os vídeos, você boicota todo o material audiovisual aí que te leva a fazer o FAP, boicota o FAP da sua vida. Se você tiver viciado, você vai ter que fazer pelo menos uns 2 meses aí, eu recomendo, de celibato, tá? E de hard mode. Então, a gente não tem tanta pesquisa desse lado aí, porque não é interessante, são poucas pessoas interessadas em descobrir a verdade por trás daquilo. A gente sabe que a indústria, né, audiovisual que leva essa castração masculina que a gente vê aí, ela é gigantesca, ela é muito poderosa, tá? E a gente tem toda uma comunidade científica que vai para o outro caminho aí, né? E olha a falácia do câncer de próstata, não é de você fazer o FAP, é de você ejacular. Então isso eu refuto de uma maneira muito simples. Se você fizer sexo toda semana, acabou o risco de câncer de próstata, caso isso seja verdade. Não está no FAP. O FAP ele é super comum na natureza. Animais betas que não conseguem fêmeas com facilidade, né? Ou machos, quando tem uma escassez aí de parceiros, eles vão fazer o FAP. É muito comum, tá? Vários animais fazem FAP, mas o motivo é escassez de parceiros. Se você levanta o seu valor social, não vai ser escasso. A proposta desse canal é te ajudar nesse sentido. No meu livro, ó, está pronto, gente. O e-mail aqui do banner, você consegue pedir meu livro se você quiser, tá? Canal do Trouxa 13 @gmail.com, você pode pedir. O preço é R$20, tá? 25 se você for fazer pelo Vaquinha, e aí eu te dou um benefício que é de membros desse canal, tá? Que é um grupo de WhatsApp onde a gente vai conseguir ficar conversando ali, tá? Eu não vou dar meu telefone, né, de qualquer jeito aí pra todo mundo, né? Que eu tenho vidas, né, fora desse canal. Mas se você for membro desse canal, ó, dá uma olhada aí no membro. Você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros do canal. Eu tô nesse grupo, obviamente, né? E quem comprar o meu livro pelo Vaquinha, né, por R$25 aí, vai ganhar esse benefício do membro aí, tá? É uma promoção que eu tô fazendo para ajudar vocês e incentivar a venda desse livro. Tem um capítulo do meu livro só sobre NoFap, o argumento filosófico, esse argumento biológico também tá lá, tá bom? Então, ó, olhem, tá a pesquisa aqui na descrição do vídeo. A quantidade de benefícios que você vai ter em ter uma vida sexual saudável é infinitamente maior do que você ficar fazendo FAP, tá bom? Esse canal tem vários conteúdos que vão te ajudar a sair desse estado de beta e chegar no estado de alfa. O que é o alfa? Um macho aí, no caso de homens, né, que não tem escassez de fêmeas, de parceiras sexuais na sua vida. Independente de você querer isso para você ter um mozão na sua vida e se relacionar, ou se você for MGTOW, você não quer uma parceira fixa, não quer laços aí matrimoniais, mas você quer ter uma vida sexual ativa e saudável, esse conteúdo também vai te ajudar. Tá? Então assim, meu interesse, gente, não é ficar fazendo demagogia, é trazer um conteúdo de qualidade para vocês, para que esse canal cresça. Hashtag trouxa 10k, eu quero passar logo dos 10k e quero continuar fazendo esse conteúdo, tá? Então assim,
Vocês viram que tá demorando para eu fazer conteúdo de NoFap porque eu quero fazer coisas diferentes e produtivas, não quero ficar batendo na mesma tecla. As dúvidas que vocês tiverem com esse vídeo, dá uma pesquisada na playlist aqui de NoFap, porque talvez eu já tenha respondido elas, tá bom? Meu livro tem um capítulo só disso, tá? Tem interesse em ter um contato mais próximo comigo, conversar por WhatsApp, a gente fazer algumas reuniões. A função de membro desse canal é justamente para isso, tá? Não vou parar com as lives, vou fazer outras lives também, né? A última que a gente fez, que foi só sobre os efeitos do material audiovisual aí na nossa vida sexual, tá aqui para vocês assistirem. Muito obrigado, gente. Beijo do trouxa. Quer me apoiar? Os links estão aqui embaixo.